E já aqui estamos com a Filipa Maló. Filipa, muito bem-vinda ao CC Street Edition. É um prazer estar aqui contigo. Obrigada pelo convite. Olha, se calhar começamos já pelo teu início da carreira. Onde... Com o início da carreira estás a dizer o que eu fiz o início da tua carreira, como fizeste como atriz ainda, que eu ainda me lembro de ver o Super Pai e ver a Filipa Maló a trabalhar com o Luís Esparteiro naquela casa fantástica de 2 andares. E eu queria perceber como é que isto de repente evolui para tu agora seres psicóloga. Bem, eu fico muito lisonjeada por chamarem carreira alguma coisa que eu fazia com 8 anos. Eras tu e o teu irmão, porque Exatamente. o teu irmão também entrou no Inspector Max? Entrou no Inspector Max. E em mais séries, mas as mais Sim. conhecidas... Foi a Vingança também. Ok. Também foi a Vingança. Pronto, eu comecei também na televisão com 2 anos, foi por acaso, portanto a minha mãe trabalhava em assistente... Com 2 anos? Como é que se começa em televisão com 2 anos? Eras daqueles bebés que eram... Que parecia só. Não, estou a brincar. Não, até falava, tinha algumas deixas, contracenei com o Armando Cortês, mas foi por acaso. Portanto, a minha mãe trabalhava em televisão, ela era assistente de realização na altura, entretanto foi realizadora e produtora também, e eu costumava ir com ela a seguir à escola para lá, não é? E ficava a bater palmas com as senhoras da plateia. E entretanto faltou uma criança, pequenina, era um menino até, e o Nicolau Breiner, que era o realizador na altura, pegou em mim, pôs-me lá à frente, e eu acho que, isto eu não sei, mas deduzo que por estar habituada a estar ali no meio, não fiquei a olhar para tudo, não é? Que logicamente que uma criança de 2 anos ficaria. E isso foi o que me deixou mais à vontade, e a partir daí nunca parei, mas nunca com o objetivo de ser atriz, por isso é que eu olho para trás e não vejo como uma carreira, mas como uma brincadeira, porque sempre foi algo que eu gostava de fazer, mas nunca foi um objetivo. Mas na altura do Superboy provavelmente já tinhas aquela fama, andavas na escola na Sim, altura e o tudo mais. Como é que foi Superpai, eu lidar acho com essa parte? Foi difícil. Foi? Eu Porque aí acho também que, podemos evoluir depois para o resto da conversa. Sim, eu acho que as crianças o que têm de bom às vezes têm de desafiante, não é? E quando uma pessoa acaba por ganhar muita visibilidade, como foi o Superpai, porque eu acho que aquilo foi, eu não via, mas tenho noção que foi um grande boom, não é? A televisão também era diferente do que é hoje. E então eu não conseguia estar na rua, aquilo era ridículo e não posso dizer que fosse algo agradável. Em contrapartida, eu gostava muito daquilo que fazia, gostava muito da família que se criou nas gravações, gostava muito de contracenar, mas queria ser a realizadora, portanto também nunca quis ser atriz. Ok. Depois, mais tarde, eu sempre gostei da área da saúde. Entretanto, tirei a licenciatura em Ciências da Saúde com o objetivo de ir para a dentária, e quando fiz o primeiro ano de pré-clínico percebi que não era nada daquilo que eu queria e mudei para Psicologia. Pronto, mas sempre ser atriz nunca esteve nos planos, era realmente uma coisa que eu gostava e gosto de fazer. Eu acho que se não exigisse tanto tempo era uma coisa que eu faria tranquilamente, mas pronto. Na vida temos que fazer escolhas e Psicologia é o que eu adoro. Eu não querendo focando outra vez na tua parte como atriz, mas calhar só uma pequena referência também daquilo que foi a minha infância, que eu lembro-me de... Tu fizeste a voz de Lilo. Sim. Pá, e isso para mim é uma coisa Sim. fascinante, porque eu sou grande fã de Lilo e Stitch e fiquei muito, muito feliz de saber que eras tu que fazias a voz e aqui está contigo. Dobragens ainda faço, é uma coisa que Ok. eu adoro. Fiz o Como Treinar o Seu Dragão, que se estreou há pouco Eu tempo. sabia, fantástico, Sim. olha, 2 filmes fantásticos. Sou brutália, sou aquela que fala, fiquei sem voz sempre que fiz, A porque sério? fala assim um bocado É mais desafiante. mais sei. masculina. Sim. Ok. Aliás, quando eu fui ao casting, eu até olhei para a Cláudia Cadima e tipo, vocês estão a gozar com a minha cara, não é? Porque as vozes têm que ser idênticas à voz original. E eu olhei para aquilo e eu pensei, tipo, a minha voz de bebê não encaixa muito com a brutal. E eu pensei, vim aqui perder o meu tempo, o vosso tempo. Mas não, pronto, por acaso fiquei. Adaptaste bem. Estavas a falar há pouco que estiveste no ensaio clínico de medicina dentária. O que é que, ou seja, que elemento é que te fez passar, mesmo assim desta maneira dizendo, dos dentes para a mente? O que é que... Eu acho que os dentes foi um bocadinho por influência de família. Eu gostava da área da saúde, portanto era quase lógico, então vou seguir um bocadinho as pegadas da família. O meu tio é dentista e tem clínicas, tinha clínicas, que é a Maló Clínica, era uma clínica muito grande, então era algo que, pronto, se a Filipa gosta de saúde, a Filipa vai para a dentária, e eu assistia até a consultas dele quando eu era pequenina.
depois, quando comecei a meter as mãos na massa, percebi que era um martírio acordar, ir para as aulas e trabalhar. Então pensei, não vou fazer isto o resto da minha vida, porque nós temos que ser felizes a trabalhar, não é? Passamos muito tempo a trabalhar. E depois eu fazia voluntariado na altura e percebi que gostava muito, tive uma cadeira de Psicologia, percebi que foi das minhas cadeiras preferidas, portanto foi por aí. Eu acho que o difícil foi tomar o passo de, ok, então agora vamos começar tudo outra vez, não é? Porque tive que voltar a tirar uma licenciatura, eram mais 5 anos, mais um ano de estágio à ordem, portanto no total são 6 anos até conseguirmos ser psicólogos. E eu acho que isso é que foi o passo, desculpem, o meu filho está a chorar, isso foi o passo mais difícil, acho. Filipa, sendo tu psicóloga e termos passado agora por uma fase de pandemia, 2 anos, que calculo que tenha sido difícil para muita gente em termos de saúde mental, eu queria te perguntar, essa fase em que tu recebias, calculo eu, muitas mensagens de algumas pessoas a pedirem-te ajuda no fundo, mas como é que tu lidavas com a tua saúde mental estando a tratar ao mesmo tempo de saúde mental dos outros? Nós, para sermos psicólogos, é muito importante nós termos um psicoterapeuta também. Okay. Um psicoterapeuta, um psicólogo. E acho que isso, eu vou a um psicólogo desde que estudo, porque é muito importante nós, já que estamos a iniciar um processo com alguém, sabermos o que é ter um processo connosco e termos alguém que também olha para nós, um olhar a dois é sempre muito importante. E claro que acabo por ter uma estabilidade emocional que se calhar não teria se não tivesse um acompanhamento. Agora, claro que a pandemia afetou-nos a todos e acho que ninguém fica indiferente quando nós somos confinados, quando nós somos impedidos de estar com o outro, impedidos de abraçar, mesmo agora encontrarmos e foi assim, mas como é que eu cumprimento, não é? E eu acho que é impossível ficar indiferente, é impossível que a pandemia não tenha afetado e também me afetou e afetou toda a gente e a forma de lidar com isto foi mesmo encarar que é um processo difícil. Eu lembro-me que na altura eu criticava muito aquele registro de vai ficar tudo bem, aquele registro demasiado positivo que é vai ficar tudo bem, vamos ignorar um bocadinho aquilo que nós estamos a sentir porque vai ficar tudo bem e temos é que pensar positivo. Não, eu acho que nós temos é que olhar, olha, é uma treta, para não dizer outra coisa, e temos que também ser realistas e olhar que é normal estarmos tristes, é normal estarmos ansiosos. Na altura nós não sabíamos o que é que isto era, portanto tínhamos medo, claro que tínhamos medo, e acho que o processo de lidarmos com as emoções passa primeiro por as aceitarmos, e foi até nesse registro que eu escrevi o livro, portanto eu escrevi-o na pandemia. Olha, nós entretanto, antes de falarmos um pouco do livro, vamos fazer uma pequena pausa para ver uma belíssima entrevista a cargo do nosso amigo Luís Pinheiro, que estavas com a testa aberta já nessa... Nem abordámos? Nesse dia ainda não... Pois é, não abordámos este facto. É mas... ignorar o elefante branco na sala. Exatamente. Podemos falar disto depois no fim. No fim falamos sobre isto. Então até já. E continuamos a nossa bela conversa com a Filipa Maló, a propósito do teu novo livro, Escuta o Teu Coração. Ora, eu pergunto aqui uma coisa, que é, eu estive a ler um pouco o livro, li algumas passagens, e tu tens uma perspectiva muito profissional, porque de facto a psicologia, a saúde mental é a tua profissão, mas depois o livro também tem muitos elementos pessoais. Como é que foi o desafio de dividir, ou seja, aquilo que é digamos, a Filipa profissional, a psicóloga, e a Filipa na vida, como é que foi? A questão é, porque é que nós temos de estar sempre a dividir isso, não é? Acabou aqui. Para mim esta resposta... Não, mas eu acho que para ser psicóloga, eu tenho que ser pessoa, porque a psicologia, a base é a relação e não há processo terapêutico sem uma relação, uma boa relação terapêutica. E para isso eu tenho que estar lá enquanto pessoa. Por isso é que eu continuo a partilhar coisas minhas nas redes sociais, o livro tem muito de meu, aliás, eu tenho textos sobre a maternidade, sobre a gravidez, portanto são altamente pessoais, porque é impossível separar as duas coisas. E eu acho que o problema hoje em dia é nós termos a tendência de colocar tudo em caixinhas, que é ok, se eu sou psicóloga, se eu sou atriz, sou atriz, se eu sou escritora, sou escritora. Não, porque que eu não posso ser a Filipa, que é tudo um pouco, não é? Olha, tu há bocadinho estavas a falar daquele cenário positivo que nós temos tendência a dar, aliás, até dizes mesmo, e estou só aqui a recorrer-me à minha cábula, que é que se conversa pouco sobre aquilo que nos assusta e magoa e que essa falta de conversa é abafada por um cenário positivo, mas que não resolve nada. Porquê é que tu achas que isto acontece? É mais pelo medo que nós temos do que os outros pensam, ou é mais
pelo tipo de pessoa em si? Eu acho que é porque é muito mais fácil nós pensarmos que as coisas vão correr sempre tudo bem, não é? É uma forma de nós lidarmos com o medo, de nós lidarmos com a ansiedade, de lidarmos com o imprevisível. Nós gostamos muito de controlar tudo e esta ideia de, bem, se eu pensar positivo vou controlar tudo à minha volta, é de certa forma dá-nos um certo conforto. Eu acho que a longo prazo gera maior repressão emocional do que outra coisa e todos sabemos que a repressão emocional gera doença, seja física, através da psicossomática, seja emocional também. Portanto, eu acho que o processo para nós lidarmos com as emoções não é esta dicotomia, emoções positivas versus negativas, mas sim a nossa capacidade para pensar sobre elas, não termos medo de pensar sobre elas. Tu falaste há pouco e eu percebi a ideia de a fase positiva e a fase negativa, ou seja, falámos há pouco do vai ficar tudo bem. Uma coisa que eu percebi um pouco do teu livro, pelo menos fiquei com essa ideia, que tu falas da importância de abraçar o lado negativo das coisas, ou seja, lidar com a negatividade das coisas, porque nós às vezes temos esta ideia de que são só fases, mas na verdade nós estamos sempre, não existe o bom sem ter o lado negativo, não existe, por exemplo, gostar de alguém sem ter, digamos, os pensamentos negativos associados a gostar. Para ti, qual é que é a importância, de maneira que tu abordaste isso no livro, de nós lidarmos com a negatividade da vida? Eu acho que é perceber que a felicidade não é a ausência de momentos negativos ou momentos desafiantes da vida. A felicidade é o que nós podemos fazer perante esses momentos. Nós somos muito mais felizes, não quando só temos uma vida isenta de problemas, porque eu acho que isso é quase impossível, não é? Nós conseguimos ter pequenos períodos da vida isentos de problemas, mas por norma temos sempre um problema, ou dois, ou três, ou quatro, não é? Portanto, a felicidade passa por nós termos resiliência e capacidade para lidar com esses problemas e mesmo assim continuar a ver o lado bonito da vida. A maternidade é sempre fácil de relacionar com tudo, porque na maternidade nós temos o lado bom e o lado menos bom. A maternidade não é cor-de-rosa. Mas quando eu olho para trás, são muito mais os momentos bons, então eu olho com carinho para tudo isto. Não significa que não houve um desafio, houve, mas a capacidade para lidar com ele existiu e os momentos bons sobrepõem-se a este desafio. Eu acho que a felicidade é isso, é nós conseguirmos olhar para as pequenas coisas e não esperar que a felicidade seja um pico de alegria, de euforia. Eu acho que as pessoas têm esta ideia de que a felicidade é estarmos sempre alegres e isso não é verdade. Para existir felicidade nós temos que saber o que é o sofrimento, para existir alegria temos que saber o que é a tristeza e isto tudo é importante. As emoções são o sistema imunitário da mente e elas são necessárias. Está. Tu tens algum mecanismo agora? Eu acho que é claro que a psicoterapia são ferramentas e processos, estratégias de melhorar a saúde mental, se calhar a melhor, mas tens algum processo, por exemplo, um desporto ou alguma coisa que é uma escapatória mental para ti? Por exemplo, o Luís claramente é dar cabeçadas em sítios, temos esse elemento. Algum desporto ou alguma coisa que faça? Olha, a pintura. Ok. É um deles, não um desporto, mas a pintura e acho que não sei, eu acho que vou arranjando várias ferramentas de lidar com, de proporcionar momentos de bem-estar, não é? A pintura, o ouvir música, o ler, adoro ler, estou sempre a ler, agora menos, mas estou sempre a ler, ir passear no meio da natureza, o Gerês, portanto... Estar com o teu filho também? Agora está com o meu filho, claro. Olha, Filipa, vamos só fazer aqui uma pausa porque há um colega nosso que teve agora uma excelente conversa, portanto vamos vê-la e já voltamos aqui à conversa contigo. Até já. E estamos de volta aqui à conversa com a Filipa Maló. Continuamos aqui a falar sobre este novo livro que ela lançou chamado Escuta o Teu Coração. Filipa, eu achei aqui uma frase muito interessante que tu dizes, que é: gosto especialmente quando aprendemos sobre a linguagem do coração, onde as palavras podem ser muitas coisas e não nos ouvimos apenas, mas escutamos o que é diferente. O que é esta diferença que tu falas entre o ouvir e o escutar? Eu acho que essa diferença é mais... Nós somos todos diferentes, não é? E é muito importante nós sabermos escutar o outro e não ficarmos pelo dito. Sentirmos o outro dentro de nós, porque às vezes nós estamos sempre à espera que o outro nos compreenda sem termos que falar, não é? É pôr-nos sempre na posição do outro também. É pôr-nos na posição do outro e é tentarmos ler o outro. Não pensarmos que, ok, o que o outro nos quer dizer, ele vai dizer. Não é verdade, nós vemos isto constantemente nas relações, não é? Principalmente a mulher gosta sempre que o homem adivinhe o que ela está a pensar, porque realmente é um conforto quando a outra pessoa olha realmente para nós e não se cinge ao dito. Às vezes nós depois dizemos, mas não disseste, mas foi preciso dizer?
às vezes nós mostramos que estamos tristes, chateados, enamorados, e não é preciso nós estarmos sempre a dizer, porque a palavra não é o único meio de comunicação. Nós temos muito mais meios de comunicação, e eu acho que é muito importante nós percebermos que o outro não comunica como nós comunicamos necessariamente, e que é muito importante nós escutarmos o outro. Escutarmos é lermos o outro e ouvirmos sem ser necessariamente através das palavras. Tu falaste há pouco de aquela que é uma escapatória para ti, a pintura, e curiosamente não, marcámos a página porque eu fiquei espantado. Foste tu que ilustraste o livro. Sim. Algo que para ti era uma ocupação, neste momento acabou por ter um sentido muito prático. Sim, não, e nem foi propositado, ou seja, eu com a pandemia eu comecei a escrever, que ainda continuo a escrever textos nas redes sociais e tinha bastante tempo porque estávamos confinados e parte das minhas consultas, por exemplo, eu via muitas crianças e isso não dá para fazer online, quando são muito pequeninas, então estava só com os adultos e tinha bastante tempo, então ia pintando. Ou seja, eu escrevia um texto e pintava aquilo que o texto me fazia sentir. E publicava nas redes sociais a pintura com o texto. E a ideia do livro nem foi minha, portanto eu estou aqui a tirar o mérito todo, mas foi de dois amigos, grandes amigos e colegas meus, que disseram: mas por que não fazeres uma compilação destes textos todos e lançares um livro com as ilustrações? E pronto, e foi nesse registro. Eu comprei na altura um iPad e o Procreate e a caneta e foi assim que fui fazendo as ilustrações e pronto, e saiu este livro. Isto está incrível, como vocês puderam ver aí em casa. Entretanto, Filipa, onde é que as pessoas podem comprar o teu livro? Nos Sim, locais em qualquer habituais? livraria, não é? FNAC, Bertrand, Almedina. Também podem na encomendar editora. pela internet, também podem mandar vir. Sim. Entretanto, se alguém quiser marcar uma consulta com a Filipa Maló para... E neste momento não tenho vagas. Não tens vagas para consulta. Não. Então Não, não vamos promover essa parte. Mas eu tenho uma equipa que trabalha comigo, Ok. e nós fazemos um trabalho conjunto, portanto é sempre uma opção, e as vagas estão sempre a surgir, não é? Mas podem marcar através do meu site, através do meu Instagram vocês têm acesso ao meu site e conseguem marcar, têm resposta imediata através da minha equipa, e se houver um pedido muito específico, eu tenho uma lista de espera também, que é uma hipótese. Olha, Filipa, e tu, para além de tudo isto, que já é impressionante, ainda tens também o projeto Terra Maia, que já acabou, que é um podcast que serve como uma espécie de consulta de psicoterapia. O Terra Maia surgiu quando eu surgiu até por causa da televisão, ou seja, eu comecei a fazer um estágio observacional no meu 3º ano de Psicologia e comecei a ver que era impossível dissociarmos do Superpai, e que as pessoas chegavam, na altura não intercia porque era um estágio observacional, mas as pessoas viam e rapidamente disseram, era a Clarinha e pronto, eu pensei, ok, eu não consigo lutar contra isto, portanto vamos juntar a isto e vou tentar mudar a percepção que as pessoas têm no género de, ok, eu fiz o Superpai, mas agora tenho um rumo completamente diferente. E criei o Terra Maia, que depois eu até lancei 2 livros antes deste, que era o Terra Maia e o Terra Maia 1 ano, que era um género de journaling, e era um blog que era o Terra Maia, que falava da área que eu conseguia falar com uma licenciatura em Ciências Psicológicas e outra em Ciências da Saúde, que era numa perspectiva mais relacionada com o bem-estar, com formas de nós conseguirmos sentir-nos melhor, não é? Também falava de alimentação, de meditação, coisas que se calhar hoje em dia não me identifico tanto, mas na altura fez todo o sentido. E depois criei o Terra Maia, o podcast. A primeira temporada ainda é muito neste registro, a segunda já é relacionada com saúde mental apenas e é nisso que me tenho focado mais. Inevitavelmente. O podcast, só para esta informação, neste momento está em pausa. Pois, fui mamã. Porque à partida deve ser... eu não tenho- Valores mais altos. valores mais altos. Eu não estou muito experiente naquela viagem gloriosa que é ser mãe, mas entretanto estás a pensar voltar com o podcast? Ou para a malta Eu lá em tenho casa? outros projetos em cima da mesa, projetos mais giros, mas Mais giro. mais giros. Mas eventualmente irei voltar com o podcast, talvez se calhar mais... Podemos saber um bocadinho mais sobre esses projetos mais giros? Alguma coisa que nos possas dizer, assim em primeira mão? Provavelmente vai estar mais relacionado com bebés, crianças. Vamos ver.
Muito obrigado por tudo. Obrigada. Nós fizemos aqui uma belíssima conversa. Olha, nem teve mau tempo. Olha, muito obrigado. Malta lá em casa podem comprar e adquirir o livro Escuta o Teu Coração. Por isso, estejam atentos. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Gostei muito da entrevista. Obrigado Obrigada, também, Luís. Eu igualmente. gosto de agradecer. Obrigado a ti, Ricardo, e a ti, Filipe. Obrigada. Fantástico, e obrigado por este livro também. Vou ler. Já sabem, malta, se quiserem comprar, é um livro fantástico, está disponível. E agora caiu aqui um boletim que diz boa leitura, assinado Filipe Maló. E pronto, e no fundo é isto. Filipe, muito obrigado mais uma vez. Obrigada.